Fala, meus lindos! Como é que vocês estão? Pense no dia bonito danado hoje, né? Chegamos novamente na Cidade Alfa, pessoal, desta vez no Residencial Ceará 3, para vocês conhecerem essa linda casa que acabou de ser construída, está disponível para venda no mercado, linda de verdade, e eu tenho certeza que vocês irão gostar. E sabe quem foi que desenvolveu esse projeto, pessoal, do Absoluto Zero? Foi os meus amigos da Arquisan, que é o Renan Cunha e o Livro Linhares. Pense, a casa ficou linda de verdade. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar informações das redes sociais dele. E, gente, essa casa possui 329 metros quadrados de área construída, está encravada em um terreno com 457 metros quadrados. São 16 metros de frente por quase 30 de profundidade, né? Um amplo terreno e a planta ficou um espetáculo. Agora vamos falar aqui um pouquinho dessa fachada que, modesta à parte, ficou diferente das iguais. Diga a verdade, um conceito bem contemporâneo, né? Linhas retas. Aqui nessa lateral da casa, pessoal, o que eu visualizei que se destacou bastante foi essa composição da pele de vidro com esses detalhes em diagonal aqui na lateral da casa. Eu gostei, ficou bem diferente, né? Olha só como remete àquele sentimento. Eu particularmente estou achando esses tons cinzas, tons escuros, tons claros, e esse detalhe dessa linha em diagonal fica aquela pegada um pouco mais futurista, né? Ficou bem diferente. Olha só, pessoal, como ficou bonito também o coroamento aqui desse detalhe da fachada, né? Essa volumetria que tem em cima desse ripado de concreto, né? Acinzentado em tom cinza. Olha o projeto de iluminação também, esses detalhes também da vaga da garagem, que eu gostei de verdade, com essa volumetria aqui para frente. Então aqui já temos duas vagas cobertas, duas vagas soltas. Outro ponto que deve ser observado, que o terreno ele está em um aclive. Observe só, ao nível da rua estamos a praticamente aqui algo em torno de 1,30 m, 1,40 m. Isso faz com que a casa fique o quê, Thales? Melhor posicionada, ela fica com melhor evidência também, ela cresce, né? E isso é ponto positivo para o imóvel. Outro ponto que eu quero destacar para vocês, pessoal, que é um bom detalhe, na lateral, o vizinho da lateral está sendo construída uma casa plana. Isso é ponto positivo porque uma das laterais, por ser casa plana, acaba trazendo mais privacidade também para o imóvel. Ponto positivo para ele. Já foi inserido também, pessoal, o paisagismo aqui na frente. Olha, já temos uma planta nativa aqui da região, que é a carnaúba. Ficou muito linda. Essa outra planta aqui é o capim do Texas, se eu não estiver enganado o nome dela. Não é tão fácil você encontrar, mas fica linda de verdade, olha só. Ficou muito legal. E já aqui ao lado da pele de vidro, pessoal, esse efeito de fachada, essa volumetria, ela foi totalmente revestida em pedra em porcelanato. Além de ficar bonito, traz também o quê? Conservação, durabilidade, menos manutenção, diminui o custo de manutenção da casa, porque essa parede aqui ela vai receber muita chuva, né? Então, em vez de ficar somente a textura ou pintura, foi inserida a pedra de porcelanato e traz naturalmente mais resistência. Agora, o que se destaca aqui, pessoal, sem dúvidas, é essa porta. Olha que porta linda, danada. São 6 metros de altura. Tem gente que fala, é a porta do venceu na vida, né? Mas, de fato, modesta parte, de brincadeiras à parte, essa da porta daqui, gente, é valor agregado para o imóvel. Já pesquisaram quanto custa uma porta dessa? Você pode botar aí tranquilamente mais de 40, em torno de 50 mil reais. Dependendo do material, fica até mais caro também. Agora é hora de conhecermos a casa, né, pessoal? Vamos conhecê-la aqui, que eu sei que tem muita gente esperando. Olha só, como a porta tem destaque aqui na casa, né, pessoal? Muito linda, linda de verdade, viu? Simplesmente um espetáculo. E, gente, como eu havia dito, a casa possui 330 metros quadrados de área construída, é 329 e pouquinho, né? É composta por 4 suítes, 3 no pavimento superior, 1 no pavimento inferior, tem também escritório, é uma planta super bem dividida. Logo de cara aqui, pessoal, o que é que a gente visualiza? 2 ambientes da sala de estar. Tem esse primeiro ambiente, tem o segundo ambiente, que é sala de estar com sala de jantar. Esse pé direito duplo aqui já se destaca também, já com projeto de iluminação, já tem ponto também lá em cima para você colocar uma grande luminária pendente aqui, tem bastante espaço para você personalizar. Detalhe também, essa casa ela já possui um projeto de interiores desenvolvido para caso a pessoa que adquira tenha interesse, pode já executar esse projeto de interiores. Ficou lindo de verdade, viu? Vamos conhecer aqui um pouco mais da casa, pessoal? Olha
a sensação que você tem ao estar aqui. Essa comunicação que você tem com a área interna com a área externa, né? Logo de cara aqui você também já se depara com essa cozinha, com a ilha central. Essa daqui, essa pedra, gente, ela é uma pedra nobre. Vocês não veem com tanta facilidade essa pedra, é a madrepérola. Muito bonita essa bancada, olha só. Olha as rajas que temos aqui, ó. Bem diferente, né? É um mármore muito bonito, muito legal. Também essa bancada aqui que foi inserida com ponto de água, também já foi inserida com esse mesmo tipo de pedra. Vale ressaltar que a cozinha também é toda revestida em porcelanato, que é o mesmo porcelanato que foi inserido aqui na casa, que é o Calacata Gold, gente, tem 1 metro por 1 metro. Então toda a casa você vai visualizar que ela foi composta com essa pedra daqui, né? Outro detalhe também que deve ser observado, já foi inserido esse efeito aqui no gesso, né? Esse efeito 3D para personalização, como eu disse, ela foi desenvolvida, inclusive os pontos, exatamente por conta do projeto de interiores que já tem aqui para essa casa. Agora, pessoal, chegamos na área de lazer. Aquele cantinho que é diferente dos iguais, é aquele canto que você vai trazer os familiares, os amigos, as pessoas que você ama. E, gente, existe um negócio desse? Olha que gostoso, olha que ventilação gostosa que temos aqui. E, gente, o que deve ser destacado aqui são os detalhes de acabamento, materiais utilizados aqui. Olha só, a bancada também aqui da área gourmet foi inserida a mesma pedra lá da área da cozinha, o cuidado, né, que os proprietários tiveram. Olha o teto, gente, foi revestido totalmente em PVC amadeirado, uma solução muito boa, que não dá tanta manutenção aqui, olha, dura bastante, também com projeto de iluminação. Aí outro detalhe que deve ser considerado são as soleiras, olha, que estão separando os ambientes da área molhada para a área enxuta, também em pedras, ó, em mármore. São esses detalhes de acabamento que trazem de fato um diferencial para o imóvel. Agora, prestem atenção, gente, é nisso aqui. Olha que piscina gostosa. E detalhe, essa piscina ela tem aproximadamente 6 metros, quase 7 metros de comprimento por 2, né? E ainda tem essa área daqui, gente, de hidromassagem, né? Essa área de hidromassagem aqui vai ficar muito legal, cabe tranquilamente 6, 7 pessoas de forma confortável. Já conectada também a área da piscina com esse ambiente de assento, né? Para a pessoa ficar confortável, botar um choppzinho aqui ao lado, certamente vai fazer muita diferença. Outro detalhe também, pessoal, que gostei bastante é essa cascata. Olha só onde essa cascata está inserida, tá vendo aqui? Então a cascata já cai aqui na divisão praticamente entre a área da hidromassagem para a área da piscina. Uma coisa que não foi economizada aqui nessa propriedade, você já deve ter percebido, é o projeto de volumetria das fachadas, tanto da fachada frontal quanto da fachada posterior, que são essas volumetrias que temos aqui em balanço. Tanto nessa área que foi inserida aqui a cascata, quanto nessa área também aqui que fica a suíte principal aqui nessa área de cima. Tá vendo como a casa ela tem bastante identidade? Ponto positivo para o imóvel. Nessa lateral aqui, gente, já encontramos um lavabo. Temos aqui essa áreazinha de jardim, né? Dá para colocar as crianças brincarem, né? Colocar espreguiçadeira caso não queira colocar naquela outra área. E por aqui temos um corredor que conectamos a área de serviço, conectamos a cozinha e conectamos também a área do frontal da casa. Nessa parte aqui de baixo temos um quarto para funcionário e temos um depósito também. Ambos estão fechados, não vou conseguir filmar agora, mas também com ventilação, bastante iluminação natural. Olha como ficou legal também aqui esse ripado de concreto, ó. São pequenos detalhes, pessoal, que fazem diferença, trazem uma identidade mais forte para o imóvel, né? Aqui nessa outra área, gente, chegamos nesse ambiente. Olha só, esse ambiente aqui você tem duas opções para fazer. Como assim, Thales? Aqui temos praticamente 2 metros por 3, né? Essa área daqui ela foi desenvolvida para ser feita uma brinquedoteca para o filho dos proprietários, né? Queria brincar aqui, ia ficar na área próxima também da piscina, na hora que a família estivesse num momento de entretenimento. Mas se você quiser, você pode fazer também aqui um gabinete se achar interessante. Mas ficou muito legal essa solução da brinquedoteca. Por aqui, pessoal, acessamos também um primeiro quarto que fica aqui no pavimento inferior, que vocês vão conhecer aqui do outro lado agora. Vamos entrar aqui na casa novamente, para vocês entenderem aqui a planta. Olha só,
Aqui embaixo já temos um banheiro social completo. Olha que bonito que ficou. A bancada também aqui, ó, inserindo madrepérola. Muito bonito, né? Essas linhas aqui, o nicho também, porcelanato na parede. Olha, aquecimento de água e fria através de boiler, aqueles boilers solar que ficam no teto da casa. E aqui chegamos no quarto do pavimento inferior. Aqui você pode fazer uma suíte, um quarto de hóspedes, ou você pode montar de fato seu escritório aqui, caso você não queira utilizar aquele espaço lá da frente, que eu disse que foi desenvolvido a princípio para uma brinquedoteca, né? Voltando aqui, gente, vamos conhecer aqui essa área de serviço, que a gente ainda não passou aqui nela. Olha só, bastante generosa, conectada à cozinha, bancada toda em granito. Temos aqui 1,80 m por 3 metros de comprimento. Temos uma área de despensa. Olha como é generosa também. 1,5 m, 1,30 m por 1 metro de largura. Dá para botar muita coisa aqui também, umas prateleiras, né? E voltando por aqui, pessoal, a gente chega novamente na área de lazer, né? E aqui o quarto de funcionário, olha só, tem praticamente 10 metros quadrados, também com banheiro, bastante iluminação natural, ventilação. Muito legal aqui também o posicionamento dele. Agora vamos conhecer, né, pessoal, o pavimento superior. E você que está aí assistindo, curte o vídeo, se inscreve no canal, faz um bem danado e é de graça. Pensa num negócio sério. Olha só, pessoal, a perspectiva que temos daqui. Visual legal, ali já tem um espaço também para você inserir uma cortina, né? Para a noite, quando estiver iluminado aqui dentro, ter a sua privacidade. Tem várias soluções de cortinas legais para inserir aqui. E olha só o detalhe que foi inserido na base da escada, né? Nesse primeiro degrau. Muito bonita essa pedra daqui, essa pedra em porcelanato. Não sei o nome dela. É a mesma que foi inserida aqui também nessa outra área, daqui nesse outro painel. Como eu disse, tem um projeto de interiores já desenvolvido aqui. Muito legal, ficou bem diferente. Vamos subir aqui, gente. Olha só os vidros que foram inseridos, 10 milímetros, né, no guarda-corpo, perfil em aço escovado, torre em aço escovado também. Ficou muito legal. A pedra que foi inserida aqui é o nanoglass, super nanoglass, né? O nanoglass branco. Ficou também bem diferente, né? Uma pedra nobre, não é barato o metro quadrado. Já temos as arandelas também aqui, ó, para trazer iluminação de segurança para a escada. E aqui no pavimento superior possuem 3 suítes. Eu sempre gosto de apresentar para vocês a perspectiva visual entre os ambientes, né? Olha a perspectiva que temos aqui para a sala de estar da casa. Legal de verdade. Olha a porta, como é alta, né? A altura que já estamos aqui. Bem, gente, aqui temos 3 suítes. As portas aqui já estão até abertas, inclusive, mas antes de qualquer coisa, olha só os detalhes que foram inseridos aqui, ó, nas paredes, trazendo uma identidade diferente também para casa. Primeira suíte, aqui à direita, ela é composta por quase 3 metros por 4, olha só, 12 metros quadrados apenas nesse ambiente. Aqui já temos uma varanda, pessoal. Você pode botar aqui uma rede, já tem até os armadores de rede. Tem hora que eu falo ponto de rede, né? Aí tem algumas pessoas que ficam achando que os pontos de rede é ponto de internet, mas na verdade não. A gente chama ponto aqui é para você instalar a rede nesses acessórios. Lembra que eu falei lá na frente a questão de ter uma casa plana, vizinha sua? É isso aqui. Está sendo construída, né? A casa aqui do vizinho, mas você vai ter a sua privacidade aqui nos quartos. Muito legal. Retornando aqui, chegamos no ambiente do closet. Olha só, o closet já tem 1,5 m por 3 metros, bastante espaço. Olha só, pessoal, esse banheiro aqui como ficou legal. Já temos aqui esse registro monocomando, né? Água quente e fria, também aqui nesse espaço. O nicho também com a pedra e mármore, ficou muito legal. Olha a bancada, a cuba, olha o metal, pessoal, que foi inserido aqui, ó. Olha como ficou bonito também. São peças nobres que foram inseridas aqui nessa casa. Ponto positivo para o imóvel. E aqui em frente a essa primeira suíte temos a suíte master, que a gente vai conhecer já já, e essa segunda suíte do pavimento superior. Olha só a metragem dela, pessoal. Mesma metragem da outra, porém numa predisposição diferente. Olha o tamanho dessas esquadrias que temos aqui. Aqui já temos uma varanda também, onde essa varanda ela é compartilhada com da suíte master também. Aí, em alguns casos, o que é que o pessoal faz? Coloca uma cerca viva aqui, alguma planta, alguma coisa do tipo, para caso vocês queiram separar os ambientes. Aí vai de família para família.
Temos também aqui já os ralos lineares em todos os pontos de água da casa. Se vocês prestarem atenção nos banheiros, como também nas varandas, traz modernidade para o imóvel, contemplando esse visual que temos aqui, né? Olha só, toda a área de lazer. Aqui atrás haverá também construção futuramente, aqui é um lote para construir casa, mas já estamos bem pertinho de uma das pracinhas do condomínio, né, que temos aqui do outro lado. Legal. Outro detalhe também, pessoal, que tenham observado, não sei se vocês prestaram atenção, as esquadrias, a altura dela, né, é praticamente do piso ao teto. Ela não é 100% teto, mas está bem pertinho aqui já da área do gesso, né, onde tem a iluminação e tudo mais. Chegamos no closet. Esse closet aqui ele já é bem maior, são quase 4 metros por 1,5, bastante espaço. E o banheiro também, por sua vez, com o mesmo padrão de acabamento do anterior, mudando o revestimento da área da ducha. Mas ficou linda essa pastilha aqui em tom azul, não ficou? Muito legal, gostei de verdade. E agora chegamos na suíte master, né, pessoal? Olha o tamanho, gente, desse espaço aqui. Existe um negócio desse? Estamos falando aqui de 5 metros praticamente por 3,5. São 16, quase 17 metros quadrados apenas essa área. Também com esquadria bem elevada. Olha só, visual também, mesmo visual que temos aqui para a área de lazer da casa. Temos um projeto de sangue aqui para iluminação, para você instalar aqui, porém já com vários pontos de luz. E o que eu gostei bastante aqui desse quarto é o tamanho desse closet, gente. Olha só, vamos conhecer aqui o closet. O closet ele já está pronto, né? Então já é um ponto positivo também para o imóvel, você não precisar projetar o espaço de quem faz o Pix, né? Olha só, temos aqui 2 metros de largura por 5,5 praticamente de comprimento. Então é muito espaço que esse closet possui. E o banheiro, por sua vez, ponto positivo demais. Gostei muito aqui também do banheiro. Estamos aqui numa área com quase 3 metros de largura por 3, são praticamente 9 metros quadrados apenas na área do banheiro. 2 pontos de ducha, tanto do lado de cá quanto do lado de cá. Um nicho também em pedras, pedras madrepérola, que vocês conheceram na cozinha, todas as bancadas. 2 cubas, nicho também aqui é espaço para colocar espelho, personalizar e tudo mais. Gostei de verdade, vocês! Meus lindos, muito obrigado pela atenção de vocês. Não deixe de curtir o vídeo, de se inscrever no canal. Toda semana tem vídeo novo. Vocês são especiais demais. Vamos embora, porque tem que trabalhar, né, minha gente? Um cheiro no coração e até o próximo vídeo, viu? Tchau, até mais!